Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: não fiquem impressionados. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 13, vou ler do versículo 3 ao 13. Dizem assim: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá tremores e terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Hoje é 29 de julho de 2024, segunda-feira. Aproveito para desejar para todos vocês uma segunda-feira, terça, quarta, quinta, enfim, uma semana abençoada por Deus. Santíssimo, poderoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que estou em oração, quero te apresentar os ouvintes que estão me ouvindo e a família de cada um, a minha família, esta nossa missão, a minha vida, minha saúde. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: não fiquem impressionados. Se passaram um pouco mais de 21 séculos e a palavra de Deus, a Bíblia, de forma profética, ela consolida. A gente vê isso, as palavras ditas por Jesus sobre os eventos finais da humanidade. Não foram os astrólogos, os videntes, os adivinhadores, pessoas assim que preveram ou que anteveram os fatos, profeticamente falando, que hoje nós estamos presenciando. Mas foi sim o Filho de Deus que disse que tudo isso que nós estamos vendo iria acontecer. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele que é onisciente, Ele previu tudo isso. Inclusive, eu estava recentemente ouvindo um determinado canal do YouTube, um canal jornalístico, e eu vi uma fala sobre
uma possível terceira guerra mundial? Eu acho que sim. Se a gente observar tudo o que está acontecendo no globo Terra, entre as nações, não está muito longe não, essa terceira guerra. E para mim essa será uma guerra definitiva. Não estou falando do Armagedon, né? Do Armagedon. Estou falando dessa milícia que pode gerar um conflito, né? Global, né? As milícias de cada nação, entendeu? Mas, gente, esse texto base que eu escolhi hoje aqui, como leitura bíblica, é conhecido, né, para quem lê a Bíblia, e a gente vê que Jesus com seus discípulos estavam ali diante do templo, e aquele templo tinha, entre o templo e outras construções próximas, os discípulos apontando ali e falando que querendo mostrar para Jesus a fortaleza daquelas edificações, e Jesus apontando para aquilo tudo, inclusive para o próprio templo, disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse, né, derribada ou derrubada, como queira. E aí os discípulos, em particular, perguntaram ao Senhor Jesus, pedindo para ele mostrar um sinal. Que sinal seria este, quando estivesse próximo de se cumprir aquelas palavras que Jesus havia dito sobre os edifícios, e apontando também para o templo construído, que não ficaria de pé. Aí Jesus responde, e já começando alertando os discípulos, aqueles que estavam lhe ouvindo, para que não fossem enganados, porque nesses dias do cumprimento da profecia que ele estava dizendo, no caso hoje, muitos iriam aparecer dizendo, falando, né, o nome de Jesus, dizendo eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Eu fiquei pensando sobre as muitas instituições religiosas que hoje nós encontramos, não só no nosso Brasil, no nosso país, mas no mundo. E muitos à frente dessas instituições, com pretexto de estar usando a palavra de Deus como regra de fé, estão ali se beneficiando, seja financeiramente, seja promocionalmente, no sentido de poder, de querer também massagear o ego com sua vaidade, fazendo uso da palavra de Deus, querendo dizer que é um representante de Cristo. Jesus disse aqui, muitos viriam em meu nome dizendo eu sou Cristo, sou representante de Cristo, e enganariam a muitos. E é por isso que hoje, não estou falando da noiva de Cristo, a igreja que vai subir, mas as igrejas, né, estão vivendo quase que sem compreender, sabe, um monte de ovelhas que estão assim dispersas, sem saber para que lado vai, se vai para a esquerda, se vai para a direita, né? Se pula a cerca, o curral onde está, porque estão perturbadas mentalmente, porque a liderança, ninguém está entendendo. Este que está se apresentando como eu sou representante de Cristo. Então Jesus falou sobre isso e isso está acontecendo. No versículo 7, Jesus fala sobre as guerras, os rumores de guerras. Hoje a gente sabe, né? Até porque com mais facilidade nós temos acesso à informação por conta da internet. Nós sabemos dos países que estão em guerra, em conflitos, e outros que estão com rumor de uma guerra, ou rumores de guerra, né? Aquele burburinho por baixo do pano de uma possível guerra. Aí Jesus diz aqui, vai haver tudo isso, mas não vos perturbeis. Lembra-se do tema que eu dei hoje? Não fiquem impressionados, não fiquem, em outras palavras, perturbados com tudo isso que vai acontecer. Jesus dizendo, e agora está acontecendo.
Aí ele fala, vai se levantar nação contra nação, vai se levantar reino contra reino. Isso aqui fala exatamente de um líder de nação contra outro líder de nação. Haverá terremotos em vários lugares, e isso aí nem precisa a gente comentar, que a gente está vendo também, e há muito tempo. E fala Jesus também que haveria fomes e tribulações. Fomes, a gente sabe que, já existe. E ao galopar, vou usar esse termo, né, da economia global, mundial, essa fome tende a se espalhar, né, mais e mais por todas as nações. Por conta da inflação, desvalorização da moeda local, né, do país, né, as mortes, a própria guerra, né, que influencia tudo isso, encarece os produtos, né? Então, a fome é uma coisa certa nesses últimos dias e que a gente sabe que vai aumentar. E ele fala também aqui de tribulações. Eu entendo fomes e tribulações nesse contexto, desse tempo aqui que Jesus está falando. Não estou falando de grande tribulação, porque a igreja do Senhor, eu sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas tribulação a gente vai passar, e digo para você, para a senhora, para o senhor, já estamos passando. Veja a violência, veja o número de feminicídio, veja o número também de infanticídio, parricídio, né? Pais contra filhos, filhos contra pais, né? E Jesus fala sobre isso aqui, ó, quando ele diz aqui no versículo de número 12, o irmão entregará à morte o irmão, o pai vai entregar à morte o filho, filho se levantará contra os pais e os farão morrer. Será que isso não está acontecendo, pessoal? Veja, eu glorifico a Deus, é por isso que eu amo esta palavra de Deus, a Bíblia, porque ela é real, ela existe, como eu comecei aqui, já há mais de 21 séculos, mas essa palavra, ela está evidente, está sendo cumprida, porque aqui foram palavras proféticas há 21 séculos atrás, que está se cumprindo hoje. Se fosse mentira, se fosse uma ilação, se fosse uma invenção de Jesus, né, daquele Nazareno falando, isso jamais ia acontecer, está acontecendo hoje. Ele diz aqui, ó, no versículo 13, sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Será? Recentemente, inclusive, houve um movimento aí falando sobre os cristãos, bem recente. Quem acompanha a internet sabe, né? A mídia, é um determinado evento aí que os cristãos não foram bem-vindos. E aqui Jesus diz, sereis odiados por causa do meu nome. Mas eu quero dizer, antes de concluir aqui, impressionados, assustados, perplexos, com medo ou não. Espero que você não esteja, a senhora, o senhor, não esteja nessa condição de estar impressionado, assustado, perplexo, né? Com medo de tudo isso, porque nós fomos avisados de antemão por Jesus. Então, se Ele nos informou tudo isso, estamos prontos, cientes de que isso está acontecendo por um determinado fim. Há um motivo para isso, há uma razão. O que eu devo fazer? Continuar confiando nesse Deus que vai cuidar sempre da gente, vigiar mais e mais e procurar fazer o que Jesus diz aqui, para terminar a leitura básica que eu li. Jesus diz aqui, as últimas palavras de Jesus aqui, nesse texto, essa informação instrutiva dele para os discípulos, para nós, ele diz, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Até o fim, até a morte, ou até o arrebatamento da igreja. Então que o Senhor Deus nos ajude, nos encha mais e mais da sua graça, para que possamos suportar tudo que está acontecendo e que vai acontecer ainda neste mundo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.